Bem-vindo, internauta, esse é o Super FC pelo Mundo. No programa de hoje falaremos sobre Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália, além de uma passadinha bem rápida na Turquia e na Holanda. Teremos também, claro, as velhas, boas e eternas curiosidades do Pazini. Não podia ser de menos, ao meu lado está ele, Gabriel Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? Então vamos começando, amigo internauta, pela Terra da Rainha, que tivemos a FA Cup. É isso mesmo, a FA Cup, tivemos 6 jogos de destaque, vamos falar apenas dos principais da queda de gigantes, que tivemos Bolton 1, Everton 2, também Millwall 2, Aston Villa 1, isso mesmo, Aston Villa caindo na FA Cup. QPR, o lanterninha do goleiro Júlio César da seleção brasileira, caiu para o time de terceira divisão, o gigante Milton Keynes Dons, além do empate em 2-2 que o Chelsea conseguiu no finalzinho contra o Brentford, e Leeds derrotou o Tottenham, é isso mesmo, e outra grande surpresa no último jogo aí da FA Cup, tivemos Oldham 3, Liverpool, isso mesmo, Liverpool 2, saindo da FA Cup. Querendo ou não, uma grande surpresa, né, Pazini? Começando daí, então, vamos começar então pelo Liverpool, que perdeu de 2-1 pro Oldham. Pois é, o Liverpool foi com o time até praticamente titular, né? Ao contrário do que ocorre, o Liverpool lançou muitos jogadores titulares nessa partida, entrou com o Joe Allen, entrou com o Luizito Soares, com o Henderson, Sterling e o Sturridge, que vem muito bem nesse começo também, mas mesmo assim não fez uma grande partida. Acabou sendo derrotado pelo Oldham Athletic, time da terceira divisão merecidamente. A equipe jogou muito bem e o detalhe, né, na próxima fase o Oldham enfrenta o outro time de Liverpool, o Everton, rival da equipe dos Reds, e pode mais uma vez ser zebra para cima de uma equipe da terra dos Beatles. Outra zebra, igual o Pazini gostou de falar, o Leeds, que é um time tradicional da Inglaterra, querendo ou não, mas ganhou do Tottenham, né, Pazini, que está querendo também indo bem no campeonato inglês. Como que se deu essa queda do Tottenham? Pois é, o Tottenham não conseguiu fazer uma boa partida, o Leeds em contrapartida jogou muito bem, e o detalhe, né, a equipe do Leeds não teve o Luciano Becchio, argentino que é o camisa 10 e craque da equipe, mesmo assim fez um bom jogo contra o Tottenham e mereceu a vitória por 2-1. A equipe do Tottenham agora se concentra em conquistar a vaga na UEFA Champions League via campeonato inglês, algo que é bem palpável. O Tottenham é o atual 4º colocado do campeonato. Quanto ao Leeds, muito legal ver uma equipe tradicional voltando a ter boa forma, o Leeds avançando às fases finais da Copa da Inglaterra e também muito bem na segunda divisão. Detalhe do Tottenham que nesta segunda-feira acertou a contratação do Lewis Holtby, bom meio-campista alemão do Schalke 04, um excelente reforço. E o Chelsea, o terceiro colocado da Premier League do campeonato inglês, empatou no finalzinho, querendo ou não, foi o Chelsea que empatou com o Brentford, né? Não foi ao contrário, como gostamos de falar, já que o Brentford, se você não conhece, o Brentford é uma equipe bem pequena, né, Pazinho? Pois é, a equipe do Brentford, da 4ª divisão, conseguiu um bom resultado contra o Chelsea, um empate em 2-2, no qual o time poderia até ter vencido, né? O Chelsea fez uma péssima partida, conseguiu um empate no final do jogo com o Fernando Torres, para quem sempre critica, tá aí o Fernando Torres fazendo um gol importante para a equipe do Chelsea, mantendo a equipe viva na Copa da Inglaterra. Teremos o replay nessa partida. O Chelsea é o favorito, apesar da zebra nesse confronto de ontem. Lembrando que o Chelsea não teve a presença do Eden Hazard, que está suspenso por 3 jogos por conta do episódio do chute no Gandula na eliminação do Chelsea nas semifinais da Copa da Liga contra o Swansea. Episódio lamentável. Vamos embolar então os outros 2 jogos que tivemos. QPR 2-4, QPR que é o lanterninha da Premier League, mas querendo ou não, está na Premier League, está na primeira divisão do campeonato inglês, e Millwall 2, Aston Villa 1, Aston Villa também, que figura na primeira divisão do campeonato inglês. Bolando esses jogos, por que essas duas equipes, querendo ou não, maiores que as outras, já que estão na primeira divisão do campeonato inglês, né, Pazinho? Pois é, né? A equipe do QPR não fez um bom jogo e pagou por conta da decisão de entrar com os reservas, né? Os reservas não deram conta do recado. O MK Dons chegou a abrir 4-0 contra a equipe do Queen's Park Rangers depois que o QPR foi conseguir diminuir. Apesar do mau momento, né, o QPR tem um bom time, não é equipe para ser rebaixada, não está entre as 3 piores, não é uma das 3 piores do campeonato inglês, apesar de estar na zona de rebaixamento. E por conta disso que o Harry Redknapp deu aquela entrevista depois do jogo, mostrando toda aquela revolta que ele tem razão, né? Tomar 4 gols de um time da terceira divisão em casa e ser eliminado é demais.
Quanto ao outro jogo, a equipe do Aston Villa passa um péssimo momento, né? Muito tradicional, se reforçou muito bem, mas não vem dando certo. O time briga contra o rebaixamento no campeonato inglês, foi eliminado pelo Bradford City da 4ª divisão nas semifinais da Copa da Liga da Inglaterra e agora, de novo, paga mico, desta vez na Copa da Inglaterra. É isso mesmo, não sei se você vai querer falar um pouco do jogo, mas coisa rápida, Bolton 1, Everton 2, Everton, igual você falou, que vai pegar o Oldham, que eliminou o Liverpool. Fala rapidamente desse jogo. Pode acabar vingando o rival, né? O Everton mereceu a classificação, tem um dos melhores times do campeonato inglês, faz uma boa campanha e mereceu a vitória. O 2-1 foi apertado, gol no último minuto do Heitinga, mas poderia ter sido bem mais fácil. O Everton dominou a partida inteira. Então teremos os replays, igual a gente já havia falado antes. Chelsea e Brentford empataram, então vai ter o replay ainda sem data definida. Também tivemos outro jogo que vai ter, que é Leicester City e Huddersfield, que empataram e vão fazer outro jogo aí para decidir quem que vai se classificar para a próxima etapa da FA Cup. É isso mesmo, Pazini. Então é isso, encerramos a Inglaterra, pulamos para o país da bota, a Itália, que teve uma rodada completa do campeonato italiano, a Série A. Vamos destacar aqui alguns jogos, não todos, porque é uma rodada bem extensa, e tivemos alguns jogos que não é os clubes ali de cima, né, Pazini? Acho que dá pra gente passar rapidamente. Tivemos Lazio, que é a terceira colocada, 0. Perdeu dentro de casa para o Chievo, que é simplesmente o 11º colocado. Tivemos Juventus, que é a líder, empatou também em casa em 1-1 com o Genoa, que é o 18º ali na zona de rebaixamento do campeonato italiano. Tivemos também Atalanta 0, Milan 1. O Milan que finalmente chegou a uma zona de classificação para as ligas europeias, está ali ainda na Liga Europa. Parma 1, Napoli 2, Napoli que encostou, está 3 pontos apenas da líder Juventus. E Bolonha 3, Roma 3 e fechando Inter de Milão 2, Torino 2. Começando ali pela cabeça, pelos 3 primeiros, a derrota da Lazio. Como explicar uma derrota da Lazio dentro de casa para o Chievo, que é apenas o 11º colocado? Surpreendente, né? E parte disso está na decisão de colocar o Hernanes e o Mauri no banco, poupar essa dupla no meio de campo, que é importantíssima na Lazio, para o confronto de volta das semifinais da Copa da Itália contra a equipe da Juventus. Matou o time da Lazio, que não teve criação de jogadas nenhuma, fez um péssimo primeiro tempo. O Chievo começou dominante, abriu 1-0 com sempre ele, o Paloschi, marca quase todos os gols da equipe do Chievo. E a equipe do Chievo, na verdade, mereceu essa vitória, que afasta um pouquinho a Lazio da briga pelo título, mas ainda tem condições. E o detalhe, né, quebra a invencibilidade de 16 jogos da Lazio, sendo 10 no campeonato italiano. É isso mesmo, partindo para o jogo de baixo, que falamos aqui, Juventus 1, Genoa 1, Juventus que perdeu aquela distância confortável que tinha, agora são 3 pontos apenas para o Napoli, né? Como que a Juventus conseguiu empatar dentro de casa? Um empate que acaba sendo ruim para a Juventus, obviamente, porque é dentro de seus domínios, né, Pazinho? Pois é, mais uma vez, né, a Juventus em mais um jogo acabou tendo aquele velho problema do quem não faz toma. A Juventus criou, não conseguiu converter os seus gols. Merecia ter vencido, dominou amplamente seu adversário, ainda teve um pênalti não assinalado a seu favor, mandou 2 bolas na trave, uma cobrança de falta do Vidal que passou muito perto também, mas não conseguiu vencer porque seus atacantes perderam muitos gols e também porque a Juventus esbarrou muito no goleiro adversário. Além disso também, o Borriello, que marcou o gol do empate da Genoa, teve ali uma chance, marcou o gol, né? Muito mais aproveitamento, mais eficiência do que todos os atacantes da Juventus. O Borriello, que inclusive é ex-jogador da Juventus, também passou pela Roma e pelo Milan. E tentando resolver esses problemas, no ataque a Juventus conseguiu a contratação do Anelka por 5 meses, vai ficar até o final da temporada, opção de renovação por uma temporada, que é uma baita contratação, né? A Juventus tem um baita time no meio-campo, defesa e ataque, defesa aí também no gol, né? O Buffon, mas não tem uma grande peça no ataque. Os atacantes vêm decepcionando, por isso o Anelka é uma peça importantíssima para a Juventus parar de ter esses problemas aí. Um pouquinho de experiência ali o ataque, né, Pazini? E partindo para o Milan, que conseguiu subir para a 5ª colocação, aproveitando aí o tropeço da Fiorentina diante do Catania. A Fiorentina que perdeu de 2-1 para o Catania, a Fiorentina desce para a 6ª colocação e o Milan sobe. O Milan que perdeu muitos gols, né, Pazini? E o El Shaarawy conseguiu, velho não, novinho, né? Conseguiu
fazendo gol. Falei velho porque ele vem marcando alguns bons gols aí, sendo o diferencial do ataque do Milan, né, Pazini? O grande diferencial é o Shaarawy, né? Muitos jogos ele tem decidido para a equipe do Milan, decidiu nesse mais uma vez. O Milan dominou a partida contra a Atalanta, perdeu muitos gols mesmo, mas também não foi lá uma grande partida. E o El Shaarawy tirou o jejum, acabou com ele, não marcava 4 partidas no campeonato italiano, conseguiu finalmente voltar a marcar, é o vice-artilheiro com 15 gols, só está atrás do Cavani. O Milan conseguiu, né? Finalmente entrou numa zona de classificação a torneios europeus, está ali na 5ª posição, zona de classificação UEFA Europa League, e vai lutar por essa vaga, mas apostando em alguém, apostaria mais na Fiorentina. Tem um time melhor, mais pesado do que o Milan. O Milan tem uma equipe muito limitada para essa temporada, precisa muito de reforços. Fiorentina que esbarrou no Catania, né? O Catania que nessa temporada está complicando para muita gente, já complicou para a Roma, complicou para o Milan e para a Inter de Milão também. Tem um time bem interessante o Catania, com o Lua de camisa 10, que é um bom meio-campista lá no meio. Como diz o Pazini, o Catania está com 35 pontos na 7ª colocação, 2 apenas a menos que o Milan, que está na 5ª colocação. Então a briga pela Liga Europa ali está emocionante. Embolando esses 2 jogos então, Pazini. Embolando, curtinho. Roma 3, Bolonha 3 e outro empate. Inter de Milão 2-2 com o Torino. Bolando, Pazini. Vamos lá, hein? A equipe da Inter de Milão não conseguiu fazer uma grande partida, por conta disso acabou ficando nesse empate. O grande destaque foi de novo o Guarín, mas a Internacional não conseguiu fazer um bom jogo contra a equipe do Torino, não. Perdeu muitas oportunidades, mas a partida foi bem equilibrada, o empate foi um resultado justo. A Inter que se movimenta nessa janela, o Nagatomo, muita gente critica, muita gente elogia, eu gosto do lateral japonês, está na mira do Real Madrid. É um jogador para a Inter segurar porque é bom lateral, o japonês atua nas duas também. E o Felipe Coutinho deve mesmo sair, é bem provável que vá para a equipe do Liverpool. Quanto à Roma, mais uma vez aquele velho problema da defesa, né? O time cria oportunidades, tem meio campo e ataque com bons jogadores, bem interessante, marca muitos gols, só que toma muitos também. A defesa da Roma é péssima. Só para comprovar o que eu falo, a Roma tem o melhor ataque do campeonato e a 2ª pior defesa. É bem essa disparidade na equipe romanista. E ontem poderia ter saído derrotada. A equipe do Bolonha mandou 2 bolas na trave no finalzinho com o Diamante. A Roma não fez um grande jogo mais uma vez, saiu no lucro com esse empate aí no final. Um empate que deixa a Roma na 8ª colocação com 34 pontos, como a gente já falou, 3 pontos abaixo aí do Milan, que está na 5ª, o primeiro ali na zona de classificação para as ligas europeias do caso do Milan, na Liga Europa. Partindo agora para o último jogo para fechar a Itália, o Pazini, o Napoli que está conseguindo subir bem, ganhou pontos na Justiça e agora ganhou pontos em cima do Parma, lá na casa do Parma, 2-1, Pazini. O Napoli que tem 46 pontos, 3 a menos da Juventus, então já está levando o perigo ali para a líder, né? O campeonato é aberto, né? Até porque as duas equipes vão se enfrentar na casa do Napoli ainda nesse retorno, né? Tá bem aberto como nunca o campeonato italiano, e o Napoli que, apesar de não ter feito um grande jogo, conseguiu a vitória porque tem o Cavani, né? O Cavani perdeu um caminhão de gols, mas depois no finalzinho, aquela velha história, né? O atacante perde muitos gols, alguma hora vai lá e marca o dele. O Cavani marcou seu 18º gol, que foi o da vitória do Napoli, é o artilheiro disparado do campeonato italiano. A Juventus tem um grande time, o melhor da Itália, é a favorita, mas o Napoli tem um time muito bom, tem totais condições de reverter o campeonato e continuar sonhando com o título, Fernando. Isso lembrando que aqui nos bastidores, Pazini já falou um monte de vezes que a Juventus ia ser campeão facilmente, né, Pazini? Tem que ficar registrado isso mesmo. Acabando com o campeonato italiano, partindo para o espanhol. Vamos falar apenas dos 3 jogos principais ali, dos 3 primeiros colocados, Barcelona, Atlético de Madrid e Real Madrid. Começando então pelo Barça, que ganhou de 5-1 do Osasuna, um atropelo, 4 gols do Messi. Mas antes, acho que o Messi meio que se inspirou um pouquinho no Cristiano Ronaldo. Viu o Cristiano Ronaldo marcando 3 gols na vitória de 4-0 em cima do Getafe. E depois marcou 4, isso mesmo, o Messi marcou 4 gols em apenas uma partida, mas o recorde que ele deslancha aí. E fechando, Atlético de Bilbao atropelou o Atlético de Madrid, que é o 2º colocado. Já começa a ver ali para trás o Real Madrid chegando bem pertinho. Vamos falar então da pontuação. O Barcelona tem 58 pontos, é disparado o primeiro colocado. O Atlético de Madrid vem em segundo com 47. Real Madrid começa a incomodar o seu vizinho ali da capital espanhola, já tem 43 pontos, ou seja, 4 a menos que o clube da mesma cidade. Começando então pelo Real Madrid,
Cristiano Ronaldo marcando 3 gols e sendo fundamental para essa vitória, né? Jogando muita bola o craque português, né? Anotou 3 gols, o filho dele estava no estádio vendo a partida e a equipe do Real Madrid mereceu essa vitória, dominou o pequeno Getafe no clássico menor da capital Madrid e mereceu essa vitória tranquila, né? O Ozil e o Di Maria mais uma vez destaque, jogando muito bem os dois, voltaram a jogar bola, fizeram boas partidas ali, ficaram, claro, abaixo do Cristiano Ronaldo como destaque. E o detalhe é que a segunda goleada seguida, né, da equipe do Real Madrid, no fim de semana passada, a equipe do Real tinha goleado por 5-0 Valência no Mestalla, a maior goleada sofrida pelo Valência dentro de seus domínios. E o Atlético de Madrid perdeu para o Atlético de Bilbao, lembrando, né, Pazini, que o Atlético de Madrid está seu artilheiro, Falcão Garcia, o colombiano. Pois é, nesse fim de semana que os clubes que estavam passando por crises golearam, né? O Real Madrid conseguiu se recuperar, o Atlético de Bilbao também, né? O Atlético de Bilbao viveu uma grande crise, finalmente voltou a jogar como Atlético de Bilbao nessa temporada, né? O time funcionou, De Barcos, Ibai Gomes, também o Muniain Sussaíta jogando muita bola e a equipe atropelou o Atlético de Madrid por 3-0. O Atlético de Madrid que até conseguiu ter alguns bons momentos, boas criações de jogadas em alguns lances, só que sentiu muita falta mesmo do Falcão Garcia. Ele faz muita diferença nessa equipe, é um dos melhores centroavantes do mundo. É isso mesmo, para fechar então o Campeonato Espanhol, tivemos 5-1 do Barcelona em cima do Osasuna. Tá bom que o Osasuna está ali lá embaixo na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, mas não deixa de ser um resultado expressivo, ainda mais um recorde dele, Lionel Messi marcando 4 gols, isso mesmo, 4. O que você pode falar dessa partida, tirando um pouco o Messi, pode citar o Messi, mas tirando um pouco ali, espalhando esse 5-1 no Barcelona. Impressionante, né? Para deixar o Messi um pouco de lado, né? Daqui a pouco fala dele. A equipe do Barcelona toda fez um jogo muito bom. O Xavi, principalmente o Pedro vem muito bem nos últimos jogos, sempre marcando gols. Também o Fábregas teve uma boa atuação. O Iniesta é que foi poupado nessa partida, né? Um castigo depois de ele ter falado aquele absurdo que o Valdés é o melhor goleiro do mundo. A equipe do brincadeiras à parte, muito respeitado, né? Todo mundo tem elogiado o Valdés do Barcelona ultimamente. E a equipe do Barcelona fez um grande jogo, dominou o Osasuna. O jogo foi até um pouquinho complicado, até aquele pênalti ali que não existiu. A expulsão equivocada também do zagueiro do Osasuna, mas mesmo equilibrado, o Barcelona tinha o domínio. Então é incontestável também pelo resultado da vitória da equipe do Barcelona. Agora, sim, o Messi, né? Não dá para deixar de falar dele. No dia que o Cristiano Ronaldo marca 3, o Messi marca 4, né? Se eu fosse o Cristiano Ronaldo, eu também ficaria muito irritado com isso. E além disso também, Lionel Messi é o primeiro jogador na história do Campeonato Espanhol a marcar em 11 partidas gols de forma consecutiva. É um gênio, toda partida o Lionel Messi quebra um recorde diferente. Exatamente, então finalizamos o Campeonato Espanhol. Vamos partir para a Alemanha, a Bundesliga, que tivemos 5 jogos que queremos destacar aqui. Primeiro, a vitória bem boa do Borussia Dortmund, 3-0 em cima do Nuremberg, que é o 15º colocado. O Borussia, que está na 3ª colocação. Augsburg, 16º colocado, empatou 0-0 com o Schalke. O Schalke podia ter saído aí vencedor, mas empatou em 0-0. Não se sabe como. O Eintracht Frankfurt, 4º colocado, ganhou do Hoffenheim dentro lá da casa do Frankfurt, e o Freiburg empatou em 0-0 com o Bayer Leverkusen, que é o 2º colocado, e até agora o líder ganhou de 2-0 do Stuttgart. Primeiro começando do líder aí, o líder tem 47 pontos, uma larga escala de 11 pontos ali para o 2º colocado, para o Bayer Leverkusen. Vitória tranquila ou nem tanto assim, Pazini em cima do Stuttgart? Vitória tranquila em termos, né? Não foi lá uma grande atuação, grande exibição do Bayern de Munique, mas o Bayern de Munique conseguiu uma vitória sem maiores sustos para cima da equipe do Stuttgart, né? O Toni Kroos, Thomas Müller e Ribéry, mais uma vez os grandes destaques, e também o Mandzukic que marcou um gol e deu uma assistência nesse confronto. 10º jogo de invencibilidade do Bayern de Munique, faz a melhor campanha da história do campeonato alemão. Um verdadeiro atropelo, e é por essas e outras, né? O grande favorito ao título, claro que o campeonato ainda é aberto, a Bundesliga é muito equilibrada, mas o Bayern de Munique, pela diferença de time que tem, é bem improvável que perca esse título. Quanto ao Stuttgart, fica um pouco ali atrás na briga pela Liga Europa, mas ainda sonha com a vaga na competição, né? E o grande problema do Stuttgart tem sido o Bruno Labbadia,
Rajinal e Harnik têm que jogar juntos e o Gotoku Sakai fez muita falta nessa partida. O Bayern de Munique encontrou uma verdadeira avenida pelo lado esquerdo sem o lateral direito japonês, que é dos melhores do campeonato alemão. Partindo então para essa briga do segundo lugar, que estava bem acirrada, né, Pazini? O Bayer Leverkusen está quase perdendo a vice-liderança para o Borussia Dortmund. Lembrando novamente que o Borussia ganhou de 3-0 do Nuremberg, enquanto o Leverkusen empatou com 0-0. Agora é 1 ponto apenas de diferença. Falando desses dois jogos, Pazini, começando pelo atropeiro do Borussia, que já começa a ameaçar ali o Leverkusen. A 1 ponto só agora do Leverkusen, Borussia Dortmund atual bicampeão, corre atrás, ainda sonha com o título, tem a situação que eu disse de ser bem complicado, mas sonha e tem o melhor time do campeonato ao lado do Bayern de Munique. Foi um atropelo, 21 minutos, já estava 2-0 e poderia ter sido mais. Mário Götze e Marco Reus mais uma vez muito bem, e principalmente o Kuba, voltando a ser titular com 2 gols, criando muitas jogadas, jogou muito pelo lado direito ali do meio-campo, o polonês. A equipe do Borussia Dortmund atropelou no finalzinho do jogo, teve ainda o gol do Lewandowski, finalmente, né? Assim como o Cavani lá no jogo do Napoli, perdeu um caminhão de gols até conseguir marcar o gol dele. O Nuremberg não conseguiu complicar como se esperava, normalmente complica para o Bayern de Munique, para o Borussia Dortmund não conseguiu não, a atuação bem ruim da equipe, o Kiotak, que é o grande destaque, foi apagadíssimo nessa partida. E o empate em 0-0 do Freiburg. O Freiburg, querendo ou não, está bem no campeonato, né? 8º lugar com 28 pontos, tentando ali chegar na Liga Europa. E o Leverkusen empatou, mesmo sendo na casa do Freiburg. Acho que é um resultado ruim para o Leverkusen, né? Verdade, né? Até porque o Freiburg faz uma boa campanha, mas tem um time bem limitado, né? O Bayer Leverkusen tem uma equipe mais forte. O problema é que atua muito na retranca. O Bayer Leverkusen, pela boa equipe que tem, bons jogadores de muita qualidade, poderia jogar um futebol mais solto. Joga um futebol muito retrancado, às vezes sente isso, principalmente em jogos difíceis. Por conta disso, esse empate em casa, fora de casa contra o Freiburg, que faz uma campanha muito boa na Bundesliga. Agora embolando os 2 últimos jogos que a gente tinha falado de Augsburg, muito difícil o nome desse time, que beleza. Augsburg 0, Schalke 04 também 0 e a vitória do Eintracht Frankfurt, como a gente disse, está brigando ali pela vice-liderança, ganhou de 2-1 do Hoffenheim. O que você acha desses dois clubes, principalmente do Frankfurt? Você acha que pode mesmo brigar pela vice-liderança? Pode. Tem o Trapp, que é um dos melhores goleiros do campeonato, aquele trio no meio-campo, Maier, Aigner e Inui, que é muito bom. A equipe da Eintracht Frankfurt tem condições sim de brigar pela vaga na UEFA Champions League, venceu um bom jogo, jogo duro, mas que a equipe do Eintracht Frankfurt foi superior e mereceu a vitória. A equipe do Schalke é aquele problema da inconstância, né? Faz um grande jogo, depois joga muito mal, parecia que tinha voltado bem depois daquele 5-4 no Hannover, depois caiu de produção, mereceu o empate contra o Augsburg porque foi muito mal contra o time que é o vice-lanterna da competição, Augsburg brigando contra o rebaixamento. O problema é a inconstância da equipe dos Azuis Reais, que deve piorar agora com a perda do Holtby, que era vital nesse meio-campo. Ficamos aqui pelo Super FC pelo Mundo e é isso. Se você quiser saber mais sobre futebol internacional, nacional, futebol mineiro, acesse o www.superfc.com.br ou acesse também o twitter.com/super_FC. É isso mesmo, ficamos aqui, eu e o Pazini, muito obrigado pela audiência, até mais.